Fala, galera! Eu sou a Vivi, falo aqui de Berlim. Nós estamos no Pod na Gringa para mais um episódio babadeiro. E hoje eu tô, assim, até nervosa, confesso. Pelo amor de Deus! Tô até nervosa, porque, não, primeiro porque eu sou fã, né? E depois porque eu sou amiga. Então a gente fica nervoso diante dos amigos também, porque afinal de contas os amigos conhecem a gente bem. E aí falar, a Vivi não tá sendo Vivi, não. Então vamos lá, eu vou tentar ao máximo ser eu mesma. Eu tô aqui com Formosa. Olá! Que veio especialmente hoje tomar café da manhã comigo. Sim, a gente tá aqui chá. no chá. Hoje não temos cerveja porque é muito Hoje. cedo. Poxa! Podemos providenciar também. Depois, Pera, depois. Depois pode. Depois é verdade. Chama a produção. Ó, depois aquela cerveja Produção. gelada. Aquela cerveja lá, hein? Ó, é a minha equipe. Zô, Formosa, querida, 10 anos em Berlim. Ela é cantora, gente. Que sucesso essa mulher tá fazendo. Eu sou a maior fã. Acho que eu ligo no meu Spotify no replay e fica ali, ó. Ai, Fica, ótimo. fica. Por favor. Além de tudo, ela é jardineira free time e mulher imigrante em Berlim. Já é muito, né? Só ser imigrante em Berlim já é uma profissão. Exatamente. Né? Ela é a Formosa. Obrigada. Tô muito feliz que você tá aqui, mana. Muito mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Então, como é que você tá? Você tá bem? Tô bem. Com o sol, né, aqui. Agora o sol tá aí, sol né? azul, céu azul, início de... Começando a ter clima de verão, a gente podendo usar já umas roupas mais leves. Olha eu aqui colorido, sem manga. Poder usar brinco sem prender o cachecol, isso já é uma grande evolução. Exatamente, eu tô muito feliz também que o sol tá batendo, hoje o dia tá lindo, aliás. A gente não pode deixar de tirar a bicicleta da garagem, passar um óleozinho e começar, né, começar a pedalar. Então, gente, para quem não sabe, o podcast Pod na Gringa é um podcast para pessoas brasileiras mostrarem o seu trabalho, mostrarem sua trajetória e também inspirarem outros brasileiros que queiram sair do Brasil, não só para a Europa, né, mas para o mundo todo. Porém, eu acredito que o perrengue do imigrante é sempre o mesmo, não importa onde. Só muda um papel, só muda a língua na burocracia, porque a burocracia é imensa em qualquer lugar do mundo para quando você não nasceu no lugar. Para quem nasceu já é grande, imagina para quem não nasceu aqui, né? E esse é o Pod, por favor, acompanhe a gente nas redes e os nossos episódios, que serão semanais por enquanto. Olha, babado, hein? Semanais, mas a ideia no verão é fazer direto do parque, assim. Não vai ser sempre esse cenário aqui, não, gente, senão vocês vão enjoar da minha sala. Então... Mas é gostosinha, pô. Eu sei, mas mesmo assim, né, tem uma hora que tem que dar uma mudada. E eu acho que no verão aproveitar os parques exatamente para mostrar o que é esse verão berlinense, né? Sim, que é mágico. Exatamente. Se eu conseguir fazer umas lives ao vivo, vai ser mais legal ainda, cara. Imagina na roda de samba você fazendo, né? Vai ser legal. Acho que sim. Então, me conta um pouquinho sobre Por que você resolveu sair do Brasil e por que Berlim, cara? Não foi exatamente um clássico sonho. Berlim foi, acho que, um pequeno, não vou dizer acidente, mas não foi nada planejado como algo muito longo, assim, sabe? Eu sempre quis morar fora como experiência e como a possibilidade de ampliar a mente, cultura. Eu amo viajar, então isso também, pra mim, sempre era algo muito fascinante, né? Então, quando eu estava terminando a faculdade, eu comecei a me organizar para passar um ano fora, essa era a ideia. E eu não estava trabalhando, né, de carteira assinada, eu fazia estágio. Então, esse foi um momento que eu falei, ou eu vou agora, ou então nunca vou ter essa chance, né? Porque se eu ficar presa trabalhando como carteira assinada, né, 8 horas por dia, eu não vou mais conseguir ter essa chance. Então eu comecei a me ver em qual intercâmbio seria o intercâmbio mais barato. E aí eu descobri ser au pair, né? Pra quem não sabe, é morar com uma família. É verdade, você foi au pair. Eu fui au pair. E essa é a forma mais barata para um jovem como eu. Naquela época eu tinha 23 anos, 23, 24. Bem novinha. Exatamente. Agora eu tô com 34, então 10 aqui. Na conta. Na imigração,
E foi isso. Então, eu queria muito, no caso, vincular a questão acadêmica, né? Eu estava me formando em Direito no Rio de Janeiro, então isso seria também uma forma de validar mais os conhecimentos que eu tinha e voltar para o Brasil carregando um diploma estrangeiro, assim, né? Para ter esse status mesmo, né? Também é isso. A gente também vai tentando correr para onde o sistema nos dá a possibilidade, né? E voltar com um papelzinho, com uma outra linguinha, as pessoas iam, A enfim, gente né? sempre tentando entregar mais, né? Essa que é a verdade. Exato, exato. Eu queria, mas no fundo, eu queria ter essa vivência de morar fora né, e aprender outras coisas também. Acho que realmente morar fora abre muito, 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 muito a cabeça. Até demais. E a gente bate muito a cabeça, na real, né? E você foi au pair em Berlim. Eu comecei em Hamburgo e depois eu fui pra Berlim. Eu morei com 2 famílias. Foi difícil o seu au pair? Muito. Foi o pior ano da minha vida. Nossa, eu acho que eu conheci umas 2 pessoas que vieram como au pair. Não para a Alemanha, em geral, e que foram como au pair, assim, para fora do Brasil e se deram muito bem, sabe? 2. O resto... O resto, mas foram muitas pessoas que se lascaram, na verdade. A anterior, que foi na própria família, do qual eles me contrataram porque justamente tiveram um vínculo com uma outra brasileira, para ela foi um sonho. Então eu acreditei que também seria um sonho para mim. Só que a relação foi totalmente diferente. Eu também não me adaptei logo de cara. Não tinha eu não entendia também. Foi difícil também para entender esse lugar de você morar no próprio trabalho também. Então, foram vários detalhes assim que me jogou muito numa depressão. Eu entrei numa depressão. Sério? Muito profunda. Caralho. Que eu só fui entender que eu tava depressiva anos depois, sabe? Porque enquanto você tá ali no meio, você vive a sua vida, você cumpre os compromissos, né? Mas por dentro eu tava um buraco, assim. Eu não sabia o que fazer, tinha vergonha, me sentia burra por causa da língua. E eu fui me atrofiando, assim. Tanto é que essa depressão é que cheguei na música, que fez a mudança de carreira. A depressão me jogou no fundo do poço e aí a música virou o meu salva-vidas, assim. Foi a cordinha, assim, sabe? Que massa. E aí, essa parte da música, você começou já em Berlim? Você já estava aqui? Como que você saiu correndo da família, assim, né? Porque tem sempre uma história muito louca, né? Da pessoa... Eu conheço gente que saiu correndo da família, que a família veio atrás procurar, ameaçou de jogar fora do país, sabe? Tem tudo isso, né? Tem cada tem caso... histórias bem tensas. Aberração, Tem muitas aberrações nesse processo. Eu cheguei a completar 1 ano dentro do contrato que permite aqui na Alemanha, né? E com a família que eu tinha, que eu mudei, eu literalmente fiz a finalização voltando pro Brasil, porque eu tinha já a passagem de volta. Como é obrigada a ter ido e volta, então ali era minha cartada final, do tipo, estou voltando pro Brasil, né? Então eu voltei, fiquei 3 meses, depois eu retornei para pegar o visto de estudante 3 meses depois de língua, né? Então eu fiquei 3 meses no Brasil, então consegui me desvincular tranquilamente, assim. Eu cheguei a ter contato depois com a família, quando eu voltei, ainda cheguei a fazer babysitter com eles, mas até hoje eu não tenho mais contato, assim. Eu só fiquei mais ou menos uns meses depois, assim, com contato. E como estudante de língua, você pegou aquela fase que já precisava ter muita grana na conta ou não, né? Não, porque aí, nessa época, eu já estava num processo de relacionamento com meu marido, que na época a gente começou a morar juntos. Quando eu voltei a Berlim, a gente já decidiu morar juntos, então ele foi o meu sponsor, né? Ele foi o responsável. Não tinha como ter conta bloqueada e dinheiro salvo na conta. Eu não tinha 1 euro na minha conta. Tipo, foi muito... Desde o início, quando eu vim pra Alemanha... Eu fui pra Alemanha com apenas 100 euros no bolso, assim. Eu lembro exatamente que na época era 3 reais... Na época do Lula. Pobre, né? Bem pobre. Na época da Dilma. E aí eu troquei 300 reais para 100 euros, foi algo assim. E vim com 100 euros certinho, assim, no bolso. Zero poupança, zero... Enfim. Mas você teve o respaldo do namorado na época? Na época, sim, porque aí ele já tinha um aluguel, né? Então eu não cheguei a procurar casa, então eu já entrei muito facilitada de volta com o Almerdo, né? Porque aqui na Alemanha a gente precisa cadastrar a residência onde você mora na prefeitura, então isso também me facilitou muito para poder
ter a vida burocrática, né? E, obviamente, ele me fortaleceu nos primeiros meses, e aí eu comecei a fazer babysitter para ter uma renda, né? Até a gente se casar, e aí eu mudar o visto de estudante para casada, e aí poder escolher qualquer emprego, né? Porque eu não, na verdade, eu não podia trabalhar. Eu tô até falando, Pode falar, não, mas cara, agora isso aí é a falar, realidade. já passou, né? É a realidade Tipo, de muita gente, né? era proibido eu trabalhar porque eu não consegui o visto que tinham direito de trabalhar. Já foi meu primeiro não negado. Assim, na verdade, eu tive 2 nãos depois do processo de au pair. Eu queria fazer voluntariado, aqui também tem um ano de ano voluntário. Ano social, acho que O chama. ano social que você recebe uma renda para morar e uma renda para viver. Não era muito, mas tipo um mini job, né? Continua sendo pouco, mas Continua sendo mas pouco, mas ajuda. era uma grande ajuda para quem, no meu caso, como precisava de um visto, né? E eu fui negada, eu achei um lugar para trabalhar, a pessoa me contratou, eu levei o contrato, tudo bonitinho, tudo certinho. Era uma ONG maravilhosa de meio ambiente que queria fazer uma relação com o Brasil, então eles estavam muito empolgados de me ter lá como voluntária. E o setor de imigração negou o meu visto pro meu primeiro momento. Então, eu chego negada, sem trabalho, que seria o meu trabalho. E aí, na segunda vez que eu fui pegar o visto de estudante para tentar o destrabalho dentro do visto de estudante, já que eu era universitária, também fui negada pela segunda vez. Assim, o rapaz olhou assim para mim, foi bem curto e grosso. Esse visto você não pode trabalhar. Você entendeu? Aí eu, sabe, você não tem nem como questionar, tipo, eu só tô querendo viver aqui, então, tipo, meio que aceitei, mas já sabia burlar o sistema, que a minha vida é burlar o sistema. E aí quem não? Eu falei, tá bom então, beleza, não vou trabalhar, mas aí já fui emendando os babysitters aleatórios até hoje. Até hoje, de vez em quando, eu faço alguns, enfim. Você faz alguma coisa de babysitter ainda por aí? Assim, de vez em quando, né? Muito raro. Atualmente, eu mais ajudo uma amiga, por exemplo. Aí ela tipo assim, eu sou salvaguarda, porque ela é artista também, eu super entendo. Na verdade, os pais são artistas, né? Então, é mais num lugar de ajudar do que trabalhar mesmo, sabe? Mas eu cheguei a trabalhar muito como babysitter. Foi o que mais me salvou, assim. No meu processo de crescimento aqui, né? E essa questão dos perrengues, né? Assim, porque você já falou aí sobre o perrengue do visto, que não pode trabalhar, sabe? É difícil, porque aqui a gente não consegue muito trabalhar sem papel, né? Sem o tal do visto de trabalho, a permissão, né? Sim. Que, aliás, a multa é altíssima para o empregador, caso seja, né, descoberto. E aqui tem muito X9. E tem muito, para quem não sabe, X9 é o cagueta, né? Aquele cara que vai lá e bota o dedão mesmo, assim, pra ponta. O cara que é infeliz na vida, não tem o que fazer. Exato. E tem aí, gente que gosta, tem gente que gosta. Tem gente que é feliz assim, talvez, né? Mas essa pessoa não é de Deus, cara. Não é de nenhum Deus, na verdade, nenhuma deusa. Mas, cara, eu acho que você chegou... A gente tá falando aqui de imigração, mas você chegou a perguntar algo sobre música, não foi? Agora eu não lembro. Sobre a música? A minha pergunta vem agora, na realidade. Assim, porque assim, os perrengues, a gente procura falar sobre os perrengues para pessoa que esteja a fim de sair saber que ela não é um mar de rosas, mesmo que você já venha com visto para cá, sabe? E tem muitos perrengues. E essa mudança da au pair, vamos falar assim, né? Ou de carreira para música, eu acho que eu peguei o começo. Eu não sei se eu peguei o começo, mas... Da minha carreira artística? Pegou. Né? Porque eu me lembro eu era muito zerada, assim, total. Minha carreira começou... lembrei agora. Você perguntou sobre a carreira aqui em Berlim, né? Exato. Então, é isso. A minha carreira artística só começou aqui em Berlim. Eu sempre quis cantar, na real, né? Eu vi um Twitter esses dias que me encaixou muito bem, que fala que a pessoa que canta razoavelmente bem no karaokê é a pessoa mais chata do karaokê. E eu me identifico nessa pessoa, porque era a minha única forma de cantar era nos karaokês, então eu levava pessoas que não gostavam de karaokê pra escolher as melhores músicas, tipo Whitney Houston, e aí só pra eu ficar cantando e as pessoas achando um saco, assim, sabe? Então eu pensei, foda-se. Mas ali era o meu momento, né? Era o meu estandarte, era o meu palco, né? Eu comecei cantando em karaokê. Mas graças a Deus que tem os karaokês, né? E tem vários aqui, né? Sim, já fui em alguns aqui. Cantei até ao vivo com banda, bem legal. Olha. Mas aí no Rio, eu nunca quis ir para o lado profissional. Muito medo, eu sou uma pessoa bem medrosa.
E eu achava que é isso, o processo artístico, quando você não tem investimento, você não é herdeiro, né? Não é herdeiro, não nasceu herdeiro, você se lascou, não é na um verdade, belo né? privilegiado. Aí a vida artística ela é muito traiçoeira. Ao mesmo tempo que ela é muito emocional, porque a gente trabalha com emocional 100%, né? Ela também te joga muito lá embaixo. Então é um desequilíbrio muito forte, assim, principalmente quando a gente vê que a gente investe muito, 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 muito e o retorno é zero de financiamento, né? Então a gente fica se questionando o tempo todo se a gente está no lugar certo, quando que vai mover e tal. Então eu já sabia que no Rio eu ia passar por muito perrengue, então eu estava focada mesmo em criar uma carreira que me dê uma rentabilidade, uma estabilidade. Que foi o né? que você estudou lá. Que foi que eu estudei direito, porque eu sabia que direito... Você é advogada. Não sou, porque eu só me formei. Eu não cheguei a passar na prova da ordem. Eu fiz uma vez só a prova da ordem, fui para a segunda prova e por meio ponto não peguei assim a carteira. Porém, questionável esse ponto, porque até na época, justamente ponto que eu não tenho, queriam tentar anular, e até tem um processo até hoje. Nossa. Tá parado lá, uma ação civil pública do Ministério Público, que se um dia eles liberarem esse meio ponto, eu poderia ter essa... Enfim, poderia advogar, né? Mas, enfim, assim que eu terminei a faculdade, eu vim pra Alemanha. Então, eu também não tive nem tempo de... Tipo assim, eu terminei a faculdade em julho... Não. A formatura era para ser em agosto. Eu fiz colação de grau extraordinária, né? Tipo, que é você pedir antecipado. Sim. Então, eu, tipo... Os últimos dias de aula, monografia entregue, nota aplicada, pum, Tchau. viajei, sabe? Então, não pude nem tentar várias vezes ou tentar mais uma vez, assim, pra OAB. Você acha que imigrante sofre muito? Pô, posso xingar aqui? Pode. Você bota pé, puta que pariu, caralho, porra! Tá bom assim? Exatamente. Descreve Gente, eu xingo, bem. tá? Desculpa. Pode xingar, aqui a gente pode falar qualquer coisa. Nossa, mãe, caraca, eu vou gritar aqui, a gente sofre demais. Assim, tem vários recortes, como você falou, né? Tipo, tudo depende de como você chega, aonde você vai cair, com as pessoas que você vai se comunicar. Então, é claro que a gente não pode colocar cada pessoa no mesmo lugar, né? Tem, né, as suas relevâncias e pessoas mesmo. Às vezes você realmente dá sorte, né? Eu conheci uma menina que aparentemente tinha questão financeira igual a minha, mas a vida dela fluiu porque ela encontrou pessoas que estavam dispostas a estar ali 100% ajudando. Então, é isso. Você pode contar um pouco com a sorte. Porém, o meu clássico, como o de muita gente, é muito perrengue, né? Todo dia... eu acabei de postar no Instagram, nos meus stories, sobre essa questão do como é cansativo receber microagressões diárias aqui em Berlim, né? Porque Berlim é uma cidade que às vezes é muito hostil. São pequenos detalhes que quando você percebe que aquilo é uma agressão, você se fere muito, sabe? Tipo, pra mim é muito difícil ignorar isso, né? Eu tava pensando ontem, tava conversando com as meninas, como é que a gente consegue disfarçar isso e fingir que tá tudo bem? Não é difícil. É difícil, não tem porque como, acho. a ideia deles é atingir isso, sabe? De uma certa forma, de nos desequilibrar pra gente sair daqui. É um tipo de expulsão, tá ligado? Quando uma pessoa se uma estratégia, né? É uma estratégia muito fina, muito sutil, que se a gente não para pra prestar atenção, a gente vai achar que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Essa pessoa ela tá sendo agressiva com você porque você claramente é um estrangeiro, entendeu? Então, é complexo. Então, se você vai percebendo todos os dias, isso se torna muito cansativo. Você só fica na defesa, né? Tipo, é muito cansativo você todo dia estar somente na defesa, esperando o ataque pra poder vir com Você só com se escudo. Defende ou você também ataca? Ultimamente eu ataco, assim. Se me atacar, eu vou atacar, né? Porque é verdade. Mas não sempre, porque tem lugares e lugares, né? Enfim, a gente tenta usar também uma estratégia. É porque infelizmente as estratégias algumas vezes ficar calado, a sabe? grande merda, eu acho que é aquela linha bastante tênue entre esse microataque, essa microagressão, né, contra você, contra nós, no caso, o imigrante em geral,
E a questão que a gente fala, alemães, ou mesmo quem é alemão naturalizado, que também ataca a gente dessa forma, é porque eles são assim, né? A gente não pode enxergar como eles são assim, não. Cara, essa agressão, essa forma de falar ríspida e totalmente sem gentileza, sem empatia, porque é isso que eu acho que esse é o ponto. A pessoa não tem empatia. Não tem empatia pra esperar a pessoa se comunicar. A gente se esforça muito pra estar falando essa língua, sabe? A gente investiu muito tempo, choros e lágrimas pra falar uma frase. Então, se você fala uma frase errada, as pessoas deveriam louvar que você está falando a língua dessa pessoa. E você fala alemão pra caralho. Não, hoje eu falo, mas ainda assim as pessoas... essas algumas pessoas que são muitas... deslegitimizam o que você... Sim. Da sua evolução. Quando Sim. você quebra, você vai respirar e aí a pessoa vai e interrompe o que você tá fazendo. Um raciocínio. Às vezes, essa microagressão, por exemplo, de você vai fazer uma pergunta, a pessoa nem esperou terminar e já te mete uma atravessada com uma resposta grossa. Ou completa a tua frase. Ou completa a frase. Cara, tenha empatia, sabe? Tipo, então as pessoas precisam aprender a ter empatia aqui. Então, é muito cansativo, porque você fica sempre na defesa, né? Então, é legal quando a gente consegue revidar. Mas nem sempre a gente consegue revidar. Primeiro, porque você tá cansado. Segundo, às vezes é um local de trabalho. E você sabe que não vai dar em nada. É real, tá ligado? A gente depende da grana. Aí vai ficar... Aí você pensa, putz, aí eu tenho que pagar minha conta mês que vem, sabe? Como é que a gente vai fazer? Principalmente quando é o chefe, né? Que, aliás, muitas das agressões vêm do chefe, né? Mas, assim, também a gente não tem como falar que 100% das pessoas são assim, porque a gente tem muito privilégio de ter encontrado muitos alemães legais pra caralho. Encontramos. Casei com um, por exemplo. Eu também. Eu também. Por sinal... Não, claro. Assim, a gente tem uma bolha, assim. A gente tem uma bolha legal e a gente consegue encontrar pessoas muito interessantes, muito abertas. Que eu acho que é isso, né? Quando a pessoa se torna aberta, ela consegue ter... Aí de volta a palavra empatia. Quando uma pessoa é empática, ela consegue visualizar o outro lado da pessoa, né? Então, tipo, é claro, nossos amigos com certeza são empáticos, até porque senão não seriam nossos amigos. E a gente já está inserida dentro da comunidade, inserida dentro da amizade das pessoas que nasceram aqui. Né? Não tem como a gente também se tornar uma bolha só de brasileiros, né? A gente convive com... E esse convívio também tem pessoas muito boas. Porém, as outras pessoas acabam estragando essa coisa boa também, porque se uma pessoa... ela se torna muito agressiva num convívio, por exemplo, de trabalho, você não tem estímulo para trabalhar. Exato. Você não quer conversar com essa pessoa, você não quer interagir com as pessoas. Então, uma pessoa acaba estragando todo o rolê, sabe? Tipo assim, às vezes você tem um trabalho muito legal, mas se tem uma pessoa que faz algo... A massazinha podre. Aí acaba, né? Contaminando o resto. E aí fica difícil defender. É difícil defender. Pô, então assim, quem tem que se autodefender são eles, assim, não eu. Mas assim, tipo, acaba se tornando muito forte esse lugar, sabe? De, tipo, a gente tá de volta falando aqui mais uma vez em defesa. Porque uma pessoa, às vezes tem 10 pessoas legais, mas uma pessoa consegue estragar o vínculo, tá ligado? É complicado. E nessa hora entra o fator língua, gente. Língua. Aprendam a língua. Não importa como você fale. Claro, as pessoas que tentam desmotivar, né, porque a gente fala com sotaque, a gente erra na declinação, a gente erra o artigo, fala o casa, sabe? Não importa. Fala essa merda. Fala. Porque na hora que uma pessoa estiver destruindo a equipe ou a sua motivação, uma entre 10, você tem que argumentar. Você tem que falar, amigo, então, senta aqui, querido, vamos conversar sobre... Enquanto você não conseguir falar, às vezes você não precisa falar com essa pessoa, mas você vai falar com um chefe, não sei, num ambiente de trabalho é bom você levar isso de alguma forma e tem que saber explicar. Eu tenho um grande exemplo, assim, que eu admiro muito, uma amiga muito querida, a Eveline, ela consegue trazer essas questões, ela faz esse trabalho muito bonito, assim, que ela trabalha com muitas pessoas alemães e tal, e aí ela sempre coloca ela consegue trabalhar isso, discutindo, trazendo essas temáticas para dentro do trabalho dela.
E eu tô aprendendo, assim, com ela quando ela vem... quando ela coloca esses questionamentos nas redes dela e tal, nas redes sociais, eu falo, é isso, a gente tem que buscar esse lugar, sabe? E aí, realmente, é o que você falou. A língua alemã, nesse caso, é fundamental. Primeiro, pra gente entender o que a pessoa tá falando, né? Exato. E segundo, a gente tem um bom argumento pra poder essa outra pessoa entender, né? Porque ainda a gente tem que ensinar outra pessoa, sabe? Então, a gente tem que ainda ter uma certa paciência pra essa pessoa visualizar o nosso ponto de vista, tá ligado? Então, é cansativo, lágrimas cairão. Muitas. Anos serão investidos, mas quando a gente consegue estar nesse lugar de comunicação, informando que isso está errado, que isso não pode ser aceitado, isso também melhora muito nossa convivência também, né? Não ficar sempre calados. Eu acho que existem pontos de estratégias, mas em algum momento, se puder falar, é muito importante. E tem muitas... Eu escuto muito de brasileiros assim, mas eu falo que nem uma criança. Mas vamos pensar na situação de uma criança. Quando tem uma criança aqui, digamos que uma criança estivesse aqui. Ela começa a falar tudo quebrado, a gente faz o quê? A gente olha para ela e dá atenção para ela para tentar entender o que ela quer. Então, fala que nem uma criança, mas fala, entendeu? Tem que falar. Você acha que a burocracia é pior, é mais pesado do que aprender alemão, ou aprender alemão é mais pesado do que a burocracia? É a famosa Tostines, né? É bolacha ou biscoito? Que difícil essa pergunta, garota. Porque a burocracia é um peso, vamos falar, lazarento, o negócio é foda. Eu acho que sabe qual é o ponto? Eu acho que a língua alemã, por quê? A burocracia é difícil, acho que em qualquer lugar, né? É um clássico. Lá no Brasil é isso. Você vai num cartório, aí você quer um documento, mas aí você precisa ir em outro lugar pra pegar um carimbo que custa R$300. Aí você chega lá desse cara, do carimbo, aí ele fala que é em outro lugar. Então, assim, acho que perrengue burocrático é sempre perrengue. Só que aí vem de novo essa questão das pessoas com as microagressões. As pessoas, às vezes, nos lugares das instituições, onde é justamente o lugar que a gente precisa ser ouvido e tentar ter uma comunicação, não existe. Então, a burocracia se torna muito mais pesada, árdua, porque, às vezes, a pessoa está ali não querendo te ajudar. Então, você meio que, né, fica ali postergando, você tem medo de abrir uma carta. Isso é muito triste, gente. Imagina, você receber uma carta do governo, por exemplo, de declarar imposto de renda, você tem medo de abrir a carta, porque você não sabe o que vai vir, tá ligado? E parece que é uma coisa... Parece que você tá de cara com um monstro, e acho que não deveria ter essa relação, mas por causa das pessoas, sabe? Aquela... Então... Quando você declara imposto de renda, e aí depois você fala, puta, ufa, passou. E aí vem a carta, porque assim, você já até arrepia a espinha, fica assim, o que eu fiz de errado nessa merda? Né? E sempre vem. Né? A gente sempre coloca uma vírgula errada ali, uma coisa, sempre vem. Se tivesse um diálogo aberto, mais tranquilo, vamos dizer, eu acho que difícil é difícil. A questão é difícil, não é fácil, mas se rolasse um atendimento um pouco mais empático, as coisas fluiriam melhores não só para nossas vidas como imigrantes, mas eu acho que para a vida de todo mundo. O Estado precisa entender que as pessoas que trabalham nas instituições precisam ser empáticas com elas próprias, porque se você dá um bom atendimento para uma pessoa, ela vai ter no final menos trabalho, porque a pessoa não vai ter menos dúvidas e aí as coisas vão fluir muito melhores, sabe? Então, tipo, o sistema gira se todo mundo tem um pouquinho mais de empatia, eu acho, né? Tipo, enfim. Fica a dica, Estado alemão. Alô, Alemanha. Mas, amiga, você não acha que agora com esse movimento migratório que principalmente de 2015 para cá, né? A galera tá se naturalizando. Você não acha que daqui poucos anos, assim, um curto prazo de tempo, não vão existir pessoas que trabalham para o governo que têm essa empatia, que falem mais línguas, principalmente, porque eles não falam muito inglês, os mais velhos. A galera já tá tudo velha se aposentando. Aposenta, cara. Vai viver. Vai pra Maiorca, né? Que a galera curte uma Maiorca. Vai pra lá, não tem problema, vai. Mas deixa a galera que quer trabalhar, porque é isso que acontece, né? Vamos ver o que o governo tem. A esperança, né? Assim, claro, eu acho que essas pessoas já estão aqui. Eu também. Elas só estão esperando essa oportunidade, tá ligado? Tipo,
Pra mim, uma das coisas maiores fake news que tem aqui, né, no país é eles ficarem falando que precisa de pessoas. As pessoas já estão circulando aqui, tá Exatamente. ligado? É aquela mesma falácia de um clássico que tá sendo muito discutido no Brasil ai, nesse emprego aqui só tem pessoas brancas. Aí a pessoa que é responsável fala, é porque eu não encontrei essas pessoas negras. Existe, gente. Não, É tem, uma questão... não tem que procurar. não precisa nem procurar. Ela já está aqui, ó, circulando em nossas voltas. Abra então, as vagas e ponto. Então, vamos fazer assim, olhar. Então, acho que é a mesma coisa para o governo alemão. As pessoas já estão circulando, já estão com seus diplomas embaixo do braço. Vamos, então, entender o que está dificultando essas coisas, pessoa, sabe? Por que falta? Por que alguém não pensou nisso? Poxa, se todo mundo fala mal do setor de imigração aqui, então vamos entender esse outro lado. Vamos, talvez, tentar colocar uma pessoa que consiga conversar com esses dois lados, assim, sabe? Então, acho que eu não poderia trabalhar lá, porque eu ia fazer tanto hacking, eu ia hackear tanto esse sistema, cara. Se eles não descobrirem o meu sonho também. Eles cagam pra isso, Formosa. Eles têm uma tonelada de papéis ali. Você acha que eles estão querendo fuçar se você vai fazer uns 3 certinho pra supervisora ali ver o que você tá fazendo e depois foda-se. Se eu trabalhasse também nesse setor, eu ia dar assim pra todo mundo. Ia falar, tá, o que você quer? 1 ano, 2, 3 anos? Quanto tempo você quer viver aqui? Vida, vai, meu amigo. filho, olha, corre atrás disso. Vai fazer tal curso aqui, ó. Vou te dar o endereço do curso. Formosa para presidente. Vai, próximo. O que você quer? Ah, tá, então vai, olha aqui, O que você precisa mesmo? Inclusive, esse bar tá precisando de trabalhador. Exato. Eu já, no atendimento da imigração, já faria tudo uns processinhos, né? Você quer quita? Então vai pra esse lugar. Você quer escola? Então vai pra esse lugar, sabe? Já direcionaria tudo. Você não acha que a galera da rampa deveria estar lá? Ausanda Berreira, assim? Certeza. Galera da rampa, Marina, ó, estamos esperando você aqui, não pode, venha conversar. Essa é uma pessoa que precisa falar, porque vamos conversar com a rampa. Ela conhece os problemas mais cabeludos daqui do processo de imigração. Então ela merece falar muito sobre esse tema. Fazendo jabazão de rampa aqui, a Rampa é uma microempresa em Berlim, de brasileiras que apoiam todas as pessoas que queiram resolver burocracia, seja ler carta, cara, seja trocar o seu fornecedor de internet, abrir a terrorosa carta do Ausanda Berreira ou do Finanz, né? E ela ajuda muito, e assim, a preços modestíssimos, vale muito a pena pedir ajuda. Inclusive, vamos trazer rampa para o Pod na Gringa. Rampa então é isso, todas essas dores que a gente tá falando aqui, que, né, acaba até tomando o nosso tempo, a gente poderia estar falando de outras coisas. Cacete, Mas é bom falar também, Mas vamos falar. É sobre. É a nossa vida também, né? Não tem como deixar de separar, né? A gente não tem um mar de rosas, assim, né? Mas a rampa, eu acho que é um ponto muito importante. 2 anos agora, parabéns pra rampa, cara. Pra rampa. Parabéns mesmo. A rampa é uma equipe que consegue ter a sensibilidade. Vou pôr mais pra você. Obrigada. E eu acho que consegue também deixar as pessoas se sentirem um pouco mais aliviadas. Exatamente. Porque principalmente no processo inicial imigratório, a gente fica muito numa tensão. Exatamente. Porque sempre falta um documento, às vezes eles complicam realmente o processo. Então, quando você tem alguém do lado te ajudando, você começa a relaxar um pouco mais, sabe? A pessoa vai cuidar do seu horário ali, vai com você até o atendimento, então te passa uma confiança que para um primeiro momento é fundamental. Se você está muito sozinho nesse processo, que muita gente chega sozinho e não tem contato com ninguém. Eu cheguei assim, né? É muito aterrorizante. Então, a rampa realmente consegue exercer um papel muito além do próprio serviço, que é simplesmente, talvez, traduzir. Vai muito além, assim, na questão social, na questão de estar ali dando um suporte muito mais emocional. É aquele serviço que te abraça, né? Mas... é fundamental, gente. As pessoas esquecem que o emocional tá vinculado em todos os detalhes da vida, né? Tipo, não só... Até a burocracia, tu tem que ter um emocional, tá ligado? Sim. Então, é muito bom, rampa. Vida longa esse Vida projeto. longa, rampa e muito sucesso, né? Sim, a Marina é incrível. Blueberries para o café da manhã. Gente, temos blueberries para o café da manhã. A minha equipe foi lá buscar agora. Enfim. Não, mas essa equipe tá incrível. Tá maravilhosa, Maravilhosa. Né?
Então tudo isso te deixou aprendizados, né? Qual o maior aprendizado em toda essa questão migratória e de perrengue e coisas boas, assim assim, colocando a questão da música do lado, assim, acho que a música foi uma consequência disso, que nem você falou. Total. E o aprendizado geral, assim, que você tira dessa parte ruim, fora a música, né? Porque a música talvez seja o resultado de tudo. Olha, o aprendizado parece a clássica frase, não desistir, né? Tipo, eu já tive muitas vontades... Tenho até hoje vontade de desistir desse processo migratório, voltar pro Brasil, porque realmente não é fácil. Então, muito processo terapêutico, muita análise e tal. Aí eu vejo que a gente ainda pertence a esse lugar e estamos aqui também fazendo as nossas narrativas, as nossas vidas e mudando um pouco o sistema também, né, de uma certa forma. Por mais que a gente não consiga visualizar agora, pode ser que daqui, como você falou, daqui a alguns 5, 10 anos, essas discussões que a gente está vendo aqui talvez fique um pouco menor, né? Eu acho que acabar não vai acabar, mas a gente está ali fazendo um papel. Então, acho que eu, como pessoa, me vendo como aprendizado, eu sou um ser social, sabe? E estar numa imigração é entender a minha participação como sociedade, assim, isso. Sabe? Então, acho que eu continuar trilhando a minha caminhada de vida, buscando coisas muito prazerosas na minha vida, me divertindo bastante, tentando transformar as dores em sorrisos. Então é isso, acho que eu consigo lidar bem, mas isso tudo muito com terapia, muito com paciência, muito com carinho, com amor, sabe? Acho que tem que realmente entender que às vezes o aprendizado não é tão fácil. Mas a gente vai dando nome, né? Pra mim tudo é dar nome agora, meu amor. Agora eu tô em qualquer lugar, tô dando ali meu nome. Certo. Gente, fala se não é inspirador tudo isso. Cara, eu sou muito fã, sou muito apaixonada por Formosa. Muito mesmo. Eu também juro. Te admiro muito. Né? A rasgação de seda é real. E tudo bem, é sobre isso. E agora sobre uma perguntinha que eu nem sei se estava no script, mas eu vou mandar, assim. Me conta sobre o Quarta-feira de Cinzas. Ah, o filme. Gente, Formosa tá no filme. Além de tudo, a gata tá... tá nas telas. Minha estreia como atriz. É um média-metragem, né? 30 minutos. O ideal, o primeiro momento ia ser um curta. Mas aí como, né, com o processo da filmagem e tal, não tinha como eliminar as coisas que foram, né, no final. O filme se tornou em 30 minutos, então saiu um pouco desse lugar de curta. João e Bárbara foram incríveis, cara. E o desafio, né, de ter feito num estúdio em Babelsberg, que fica próximo de Berlim. Vocês criaram uma favela dentro de um estúdio, e realmente o cenário é incrível, tipo... É maravilhoso, assim. Quando eu cheguei lá, realmente me senti no Rio de Janeiro. Eu fiquei impressionada com os detalhes, enfim, foi muito incrível. A equipe do filme é brilhante, sabe? Você vê que foi muito harmonioso, muito trabalho que eles tiveram, eu acompanhei um pouco. É muito trabalho de gente produzir. Vocês estavam na Berlinale, meus. E aí apenas. O resultado foi isso, né? Caímos na Berlinale porque foi-se entendido o propósito do filme. E aí, pra mim, foi muito uma grande surpresa, óbvio, né? Porque eu não tinha dimensão. Naquele momento que eu tava gravando, que foi... Era inverno? Não, foi no verão. Ah, porque eu vi todo mundo de shortinho, eu falei... Foi no verão. Mas lá era frio o estúdio, porque era tudo escuro, era com um teto gigante. É um estúdio de filmagem, ponto. Então... Mas foi no verão. Foi, tipo, entre maio e junho, já tava um pouco quente. Então, naquela época ali, antes da gente entender que o João tinha falado, né? A gente vai escrever pra Berlinale e tal. Claro. Mas era algo assim. Pra começar a divulgar, né? Eu imaginei, num primeiro momento, quando ele me mandou o e-mail, a Bárbara me mandou o e-mail, né? Que foram convite dos dois, pra fazer a KT, que é a minha personagem. Eu imaginei assim, vamos fazer, aí... Vai ter um cine só pra gente, pros amigos. Que divertido, Vamos se divertir, que legal. Pô, eu amei o papel, né? Eles literalmente me chamaram porque o papel da KT o caso, a Formosa também, no fundo é a Formosa.
Então, pra mim foi bem mais tranquilo fazer, a identificação foi imediata. Mas aquela coisa assim, do tipo, né, vamos lá. Mas aí, quando veio a confirmação da Berlinale, eu falei, meu Deus! A premiere de vocês, eu não consegui convite, não. Mas eu vi bom, nas mídias de todo mundo, né? E me arrepiou. Os vídeos da galera, me arrepiou demais ver todas vocês ali, sabe? No red carpet, todas bonitas ali. Não, foi uma grande celebração. Exatamente. Não, tem que ser mesmo, tem que ser. E aí é outra burlada de sistema, que eu adoro burlar sistema. Tipo, era um filme que foi dentro da categoria de filmes alemães, porque foi produzido na Alemanha e tal. Mas praticamente quase 100% de imigração ali dentro. Então a gente vai mexendo nas estruturas, tá ligado? É uma forma de entender que a gente pode pertencer a esses espaços, tá ligado? Então, pra mim foi uma dupla vitória também, dessa forma, né? Foi interessantíssimo. Então, uma experiência única. E, ó, galera, tô aqui aberta, hein? Bicha quer, bicha faz, entendeu? Tá certíssima. Eu vou dando meu nome aí nos lugares, mesmo sem saber, né? Porque eu não sou atriz, mas... Famosa pra lá, famosa pra cá, famosa pra lá, famosa pra cá. Me chamem. Me coloca na reta. E agora me conta das suas músicas, né? Assim, tem EP, tem vídeo. E como foi pra você, por exemplo, ver Scorpion dublando, né? Fazendo um cover, cara. Eu fiquei assim, super... Eu achei o máximo também, porque eu conheço você e conheço Scorpion. Eu falei, gente, que lindo! Ficou lindo. Um é lindo, outro é lindo. Eu falei, não sei quem é mais lindo. Ficou incrível aquilo. Então, um EP é uma forma de um primeiro nascimento de 3 músicas autorais compostas por mim, né? Então, isso já é uma grande vitória. E esse processo de ter cuidado praticamente do início ao fim, desde sempre, cuidando muito de frente do projeto. Então, eu tô muito orgulhosa, assim. Nasceu bonito, EP, né? E, claro, as críticas estão sempre bem positivas. Tá incrível. E eu acho que ali era o lugar de me mostrar em primeiro momento como essência, o que eu sou literalmente, né? Eu não sou uma pessoa 100% do funk, eu não sou uma pessoa 100% do MPB, eu não sou uma pessoa, sabe? Eu tenho umas misturas, eu tenho uns ritmos que podem ser elaborados sem estar seguindo uma métrica ou o que vai chamar mais atenção, sabe? Tipo assim, foi um trabalho para as pessoas conhecerem mais a minha voz, conhecerem o que eu mais gosto mesmo, pra mim mesma, tá? Sabe? É tipo como se fosse quase um presente pra mim também. E o videoclipe de uma certa ficou forma. Incrível também. Eu Não Quero Mais Saber foi o primeiro clipe, que foi lindo, maravilhoso. Eu tive muita sorte, assim. Eu tô numa reta muito boa de encontrar pessoas que fortalecem. Agora, sim, gravei no Rio de Janeiro, na casa do meu querido Caio e Olavo, que salvaram a gente. Uma casa incrível, que fica no Santa Amaro, perto ali entre a Glória e Santa Teresa, que pega uma visão maravilhosa do Rio. E eu encontrei uma produção incrível para produzir, que aceitaram, principalmente o Vitor, que foi o diretor, a Stephanie, e o ator, por exemplo, o meu querido amado Jeff, que fez até aniversário agora. Parabéns, meu querido. A gente, nesse dia do clipe, ficamos o dia inteiro lá gravando e foi uma delícia. Foi um processo criativo muito legal. O Felipe editou, Felipe Combo. Mas ali no dia do clipe eu fiquei pensando assim: ai, que bom que eu tô com pessoas certas, que bom que tá fluindo, que bom que foi entendida a mensagem que eu queria propor. E aí eu saí de lá muito assim, uau, que bom. E aí é isso, o resultado do clipe foi isso. Foi uma produção muito bonita, esteticamente falando, que tem uma visão, que tem uma mensagem ali por trás, não só a letra da música, mas o clipe também passa uma imagem, né? E exatamente isso, emocionou, por exemplo, Scorpion e também outras pessoas que vieram com relatos de processos de terminar um relacionamento. Então, que é muito doloroso, né? Por favor, vão lá ver.
ouvir. Deixa aí, cadê a Vou equipe? deixar. Bota aqui. Equipe, coloca aí. Equipe, bota aqui. Vou na colocar descrição. todos os links depois embaixo para todo mundo, inclusive da Rampa, todo mundo que a gente citou aqui vai estar tudo embaixo, as referências. Então isso é realidade de, assim, é uma coisa, De uma todas, letra praticamente. simples, mas muito bem colocada, muito bem. E a parte visual, no caso do vídeo, ficou muito bom também, representou bastante aquilo. E acho que você arrasou mesmo. Porque o relacionamento abusivo, ele é muito sutil. Ele ainda deixa esse lugar a pessoa ainda gosta muito da pessoa. E fazer essa determinação, eu acho que é o difícil, né? Porque você, às vezes, gosta muito da pessoa e aí o cérebro fica o tempo todo mandando aquela informação. Poxa, mas naquele dia que vocês saíram foi muito legal. Naquele dia que vocês passaram o final de semana juntos. Fica tentando balancear. Foi a coisa mais linda do mundo. E aí essa coisa do medo de perder esse carinho, do medo de perder o amor, né? Porque às vezes a gente vai esquecendo o amor próprio. A gente também pode estar esses dias bonitos sozinhas. Então, às vezes, a gente acha que só aquela pessoa vai te trazer um ponto de felicidade, né? E então, normalmente um término nesses tipos de relacionamentos é muito difícil. E aí é isso, tem muitas mulheres que continuam em relacionamentos abusivos porque o ciclo gira de uma agressão, de um desrespeito, mas aí vem essa parte legal, que o cara pede perdão, aí faz coisas boas, aí essa coisa do lado bom é que fica nas nossas cabeças às vezes, porque né? Porque a pessoa gosta, né? Porque a pessoa gosta e tá tudo bem também gostar dessas pessoas, não tem como a gente... tava conversando com uma amiga, o feminismo não protege, não bota esse escudo na gente, sabe? Não. Por mais que a gente leia sobre essas questões, mas a vivência emocional, o apego, o feeling, como é que você se relaciona com a pessoa, realmente não te dá essa proteção. Você não fica ali, você fica vulnerável, pelo contrário, né? São as peças do coração, né? Exato, que você não sabe como lidar. Não tem assim um kit. Olha, esse não, esse sim. Esse dia aqui você tem que fazer isso aqui, porque senão vai acontecer isso, sabe? Não tem como, eu acho que só se envolvendo mesmo com a pessoa. E aí é isso, às vezes a gente se dá muito, que esse é o ponto também. Quando vê, já tá lá presa nesse processo. Então, eu acho que colocar a pedra final e falar, pô, não quero mais, é algo assim, pá, que só vai entender depois, né? Sofre muito, mas... Sofre muito, mas, gente, passa. Formosa também é ativismo, gente, né? Aliás, também não, é só ativismo, né? Na verdade, acho que 100% Gente, ativismo. vai passar. Quem tá passando por isso, saiba que vai passar. Vai passar, Desde enfim. que você dê o primeiro passo, Chore né? Precisa, bastante, vá conversar com os amigos, se não quiser ir pra festa, tá tudo bem, enfim. Curta o momento... literalmente da fossa, e aí aproveita, se você é artista, escreve uma música. Ou 10. Faz um poema, usufrua esse poder da dor pra transformar em algo e bola pra frente, porque com certeza no futuro vai encontrar alguma pessoa muito melhor. E já tá vindo mais musiquinhas aí? Tem sim, tem uma próxima música que aí vai voltar de novo um pouco pro funk. Vai estar para ser lançado depois desse processo do EP, porque o EP tem 3 músicas, vai ter mais produção de clipe, então vai ter mais algo visual. Aqui agora. Aqui, a ideia é preparar agora um clipe aqui em Berlim. Aproveitar o verão, né? Isso, aproveitar o verão e fazer o boom do verão, né? E certo. Aí, depois, quando passar esse processo de divulgação do EP, aí eu já tenho mais um single para lançar, ainda estourando em agosto. Que delícia. Estamos em maio, né? O tempo passa muito rápido. Passa rápido, mas eu tava vendo que quanto mais velha a gente fica, mais rápido o tempo passa, porque a gente já viveu muito, entendeu? Eu não sei se faz muito sentido, mas tudo bem. Faz. Se a gente for analisar por anos, pensa, putz. 10 anos, né? Sabe qual um tema que tá me batendo muito agora? Aposentadoria, cara. A gente tá mais próxima desse ponto. E o pior, sabe o que é o pior, gente? Eu não tenho. Eu tô mais perto do que longe. Você não tem... Mas assim, se você já trabalhou com contrato aqui? Cara, já trabalhei, mas muito pouco. Porque é isso, eu burlei muito o sistema. Paga uma. Começa a pagar. Vou tentar. Mas é uma coisa que tá batendo agora na minha cabeça. Porque é isso, né, gente? 34 anos. Daqui a pouco... Tô com 60. Então, começa a pagar uma. Aí assim. você pensa, meu Deus. Artistas. Pensem nisso. Isso é um ponto muito importante. Eu ia pedir uma dica de ouro pra você agora. Era a próxima pergunta. Qual a dica de ouro? Jovem artista. Jovem artista. Pense no seu futuro.
Analise bem que se a gente quer seguir nessa onda, não sai gastando tudo. Pense que nós mesmos temos que cuidar de imposto, temos que cuidar. Não existe um patrão atrás fazendo isso por você, pagando diretamente da fonte, sabe? Então, assim, eu mesma estou vestindo a minha carapuça. Uma artista, não está pagando aposentadoria. Olha que legal. E mesmo se você tem um contrato, entendeu, de trabalho, aqui na Alemanha não é sobre o tempo que você vai... É o tempo de contribuição, mas sim o quanto você já injetou lá dentro. Teve um momento aí na vida, tem uns anos atrás, eu recebi uma carta do Deutsche Rentenversicherung, que é aquele, né, o INSS Sim, daqui, vamos INSS, falar assim. Eles mandam uma carta anual para você, quando você começa a contribuir, falando quanto você receberia se você se aposentasse hoje. E aí eu vi lá, né, assim, 250 euros. Eu já tinha trabalhado pra caralho nesse país. Eu falei, what? O que eu vou fazer? Aí eu comecei a pagar por fora, porque eu falei assim, não vou poder chegar lá com 60 anos e receber, assim, 600 euros, eu tô lascada. Não. E não é porque você já, entre aspas, virou alemão, se naturalizou, você vai ser protegida. Não. Mais ou menos, né? É uma faca de um gume bem afiado aqui e a ponta em cima ainda, isso, né? Berlim é visual, você vê idosos catando garrafa. Isso. Muito idosos. Trabalhando no caixa do supermercado. Continuando trabalhando em lugares meio que insalubres para uma idade de 70 anos. Exato. Porque a aposentadoria é igual no Brasil, gente, assim, é péssima. É pouco, péssima. É pouco. Então, se a gente não pensar nisso, jovem, quando chegar lá, que vai chegar lá e passa rápido... O alemão que nasceu aqui e começou a trabalhar aqui, ele paga a aposentadoria privada também. Porque ele sabe, ele é instruído desde cedo que isso aí não vai dar. Então, gente, quem somos nós para não fazer? E como tem essa coisa do individualismo, do qual você meio que vai se virar sozinho a sua vida toda, né? Então tem que pensar muito bem mesmo, porque tem esse lugar do processo de que você não vai ter um suporte da família, nem todo filho vai te ajudar financeiramente, quando apertar a situação, enfim, então tem que pensar nisso. E, bom, é isso aí, essa é a dica de ouro. E eu tenho... Pra mim mesma. Pra nós. Não, mas fica a dica pra você mesma, querida. E assim, agora eu tenho... da minha parte, uma última pergunta. Você acordou e todo mundo no mundo vai abrir um outdoor em todo lugar do mundo com uma mensagem sua. Qual vai ser? Uau! Mensagem de Formosa para o mundo inteiro. Meu Deus, que difícil. Nossa, que difícil. Nossa, você só faz pergunta difícil. Meu Deus. Aí eu preciso de tempo pra pensar. Mas se fosse num papum, vou falar então do tema de hoje, que rondou a conversa toda. Seja empático, ponto. Acho que é isso. Muito bem, gostei demais. Mas não é só falar por falar, entendeu? Analise bem essa palavra e respeite o outro lugar, sabe? O outro, respeite o outro, sabe? Acho que é o que ronda, assim, nas sociedades. Eu vi um menino na internet esses dias aí, um menino que eu sigo no Instagram, ele falando sobre empatia, e ele falou assim, né, eu não lembro o nome dele agora, posso procurar depois. Ele falou assim, a empatia não é você se colocar no lugar do outro, é você saber que o outro é o outro. E que você não tem como se colocar no lugar dele, porque você não tem as vivências daquela pessoa. Não, total, é isso. E eu achei assim, quando ele falou, sabe, minha cabeça fez explodiu assim, pá. Falei, gente, é isso. Não é você, se eu tivesse no seu lugar, você não vai estar no meu lugar nunca. Nunca. Sim. Eu acho que só o ponto de você entender um pouquinho só, não é pra você, é exatamente isso, não é pra você abrir um tapete vermelho e tratar a pessoa a pão de ló, não é esse lugar. Mas é só entender, ter um pouco de paciência. E aí acho que aqui na Alemanha é isso. A empatia vem muito nesse lugar da paciência, de lidar com outras pessoas que têm dificuldades, mas que estão se esforçando. E eu acho que é isso que as pessoas não estão vendo. Esse esforço é muito alto. A gente se esforça demais. A gente poderia estar, por exemplo, exatamente isso. Num verão, tem gente que, em vez de estar curtindo um parque, está lá estudando a sua língua. Sabe? Chorando horrores, batendo cabeça, fazendo provas difíceis. Sabe? O processo aqui de você tirar uma nota boa para poder conseguir um emprego, né? Porque às vezes é isso também. Você precisa de um certificado para poder entrar no emprego. Em vez de eles chegarem e falarem assim,
você não tá falando ainda muito bem. Mas Mas tem o vamos fazer o certificado. seguinte, vamos deixar você como estagiário, sei lá, pra você começar a praticar. Vamos ver como você vai se habituar. Talvez, assim, criar uma forma de integração, literalmente, do trabalho antes da pessoa ser contratada, sei lá, por exemplo, um exemplo, né? Mas não, faz com que a pessoa fique ali chorando horrores num curso que é super Maçante. maçante, uma forma muito antiga de ensino. Aí obriga a gente a fazer uma prova totalmente que não vai ser a nossa Não vai cair realidade, tá nunca na sua ligado? vida. E aí a gente volta com toda essa bagagem pra uma pessoa não nos ouvir, É. sabe? Então isso é a falta da simpatia, não, da falta da paciência, sabe? Que você tiver mais 5 minutinhos pra ouvir, respirar, deixar a pessoa se comunicar, eu acho que, né, seria bem mais diferente, assim, Obrigada né? por essa mensagem, porque é exatamente isso, sabe? É A exatamente isso. empatia não é toda hora tá sorrindo, não, nem ficar sendo o bobo da corte, não, tá ligado? Mas eu acho que é nas horas que a gente está se comunicando aqui, as coisas serem mais leves, tá ligado? Pô, eu não quero andar com medo de comunicar com as pessoas, tá ligado? E depois, exatamente, e depois de toda não, a gente passa, assim, a visão das coisas negativas, porque isso precisa ser falado, não dá pra romantizar, eu tô indo pra Alemanha Não dá pra trabalhar, romantizar a vida não, imigrante, não. assim, vida de imigrante a gente não romantiza, a gente já mostra a real, que é pra pessoa ter certeza do que ela vai encontrar, pra ela já se preparar, embora tem coisas que não dá pra se preparar, só vivendo mesmo, mas a parte boa de estar aqui, né? Tem muita coisa boa também de estarmos aqui, senão a gente não... Sim. eu não estaria aqui há 15 anos, você não estaria aqui há 10 anos, entendeu? E a parte boa, acho que é poder, na minha opinião, assim, você conseguir ser você conseguir se expressar, você conseguir parar de viver aquela competitividade horrenda que eu vivia. Eu vivia nos meus trabalhos no Brasil, que eu era obrigada a muita coisa. E pra você é mais ou menos por aí também ou não? Sim, no meu ponto de vista, por que eu moro aqui? É bem tranquilo responder isso. Eu vim de um lugar muito violento, no Rio de Exato. Janeiro, né? Eu vim do subúrbio, eu vim de um lugar onde a cada 23 minutos um jovem negro é morto. E, infelizmente, normalmente é pela opressão do próprio Estado, né? Então a gente meio que vive num lugar onde o próprio Estado gera esse genocídio. Isso que é muito Eles bizarro. querem, né? É lucro. Alguém tá lucrando com isso. Claro. Alguém tá lucrando com essa guerra e não é nós, né? Então, eu meio que hoje eu não saí de fugida, eu não saí pressionada. Foi uma opção ter escolhido me tornar imigrante. Mas que às vezes me parece que é. Sabe? Porque eu queria um dia voltar a morar no Rio. Eu amo o subúrbio, eu tenho muito carinho. Toda vez que eu fico no Rio, eu fico na casa dos meus pais, que é a minha casa também, né? É uma casa própria. E eu sempre fico lá. Então, às vezes, vivenciar o subúrbio pra mim é resgatar muitas coisas boas também. Voltar pra casa, né? Voltar pra casa. E eu gosto muito mesmo. Então, eu falo assim, meu Deus, mas eu não consigo mais morar, tá ligado? Tipo, a partir do momento que eu hoje, uma mulher, anda sozinha 3 horas da manhã, pega o metrô e Bike. consegue ir pra casa, pô, isso é uma segurança E é uma coisa mínima, né? que eu acabo aceitando as demais questões, né? Aí você vai botando no papel, aí você vê, tá, é melhor reclamar do inverno, que eu odeio, mas em compensação eu tenho essa liberdade de ir e vir. Né? Claro que não é um lugar 100% seguro, mas, pô, só de você. Perdão, só de você não ouvir tiros perto onde você mora, só de você não abrir o jornal e vir uma onda de sangue, operações policiais, sabe? Essa palavra operação policial me deixa assim, ai meu Deus, porque toda hora que eu vou ler isso perto da minha casa, eu já acho que tá envolvendo. Que envolve, no fundo, amigos, família. E, claro, qualquer pessoa, né, gente? Eu não quero somente proteger quem eu gosto, mas é muito cruel a vida no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, aí você analisa a vida, se torna muito mais tranquila aqui, mesmo com tudo que a gente já falou, né? Então, aqui ainda é um ponto safe space, dentro desse lugar da violência mesmo, baseada na corrupção e na politicagem desde 1500 no Brasil, né?
Pois é, e é com essa badalada das 12 que vocês estão ouvindo de fundo, porque aqui do lado tem uma igreja. Eu assim, as minhas perguntas difíceis acabaram. E agora é com você. Faça o seu show, assim, o que você precisa. Bem, já que a gente tá falando de imigração, é o que eu falei uma outra vez, a gente tem direito de imigrar. Saibam que não vai ser um mar de flores, porém podemos ocupar esses espaços, podemos dar os nossos nomes, como é o que eu venho tentando fazer aqui, mas que acontece e é possível, então nós temos o direito, né, de Óbvio, migrar todo mundo e tem. se conecte às pessoas, como essa possibilidade desse vídeo. Se você mora no Brasil, acabou encontrando esse vídeo, a gente tá aqui à disposição, né? Ela vai deixar os contatos, então... Escreve mensagem, escreve. Não precisa falar somente sobre música, pode tirar dúvidas simples ou mais complexas pra gente, que a gente, né, tá aqui pra dar o suporte e puxar, caso necessário, tentar ajudar de uma certa forma. É muito difícil tentar ajudar, porque às vezes a gente não tem um recurso material. Mas alguma dica, indicar um link, indicar uma pessoa, pode ser realmente um start, né, de tentar uma vida imigratória, porque é isso, né, a vida no Brasil realmente se torna muito mais difícil, né, principalmente numa questão financeira, assim, né. Enfim. Imigração é ponto de contato, né? Então, se você não tem os pontos de contato do outro lado, você se vai bater muito cabeça. Se conectar é fundamental. Exato. Seja assim, uma conhecida, sei lá, Vivi, essa menina do podcast, assim, vou mandar uma mensagem pra ela que ela pode me tirar uma dúvida. Pode mandar. Sim, exato. Gente, é abrir a boca mesmo. Seja no Instagram, manda mensagem, pergunta. Entre encontrar ONGs, as minhas dicas sempre aqui em Berlim. Tem muitas ONGs de mulheres, por exemplo, que ajudam o processo burocrático. Das latinas procurar também. Tradução, sabe? Essa Exato. coisa de sempre ter alguém podendo traduzir para você documentos difíceis. É primordial. Então, se comuniquem. Chegar aqui caladinho vai ficar difícil. Então, minha dica essencial venha já sondando todo mundo, encontrando pessoas que já moram aqui há muito tempo. Pergunta e continua perguntando até hoje a gente pergunta, né? E sobre a minha processo carreira, é isso, gente. Sou uma cantora que tá aqui batalhando meu projeto solo pela primeira vez. Acessem aí aquela clássico, se inscrevam no meu canal. Coloca seus arrobas dá todos. o like e se gostou da música, compartilhe. Isso é muito fundamental pra continuar o processo. Porque fazer música só pra mim é legal, que eu gostei das minhas músicas, mas se não tiver o público, aí eu não sou cantora, né? E você tá em todas as plataformas, Spotify, Tô. iTunes, pra quem não tem esses... YouTube. Sim, pra quem não tem esses logins, né, que algumas pessoas até viram que não conseguiram ter acesso. Tem as músicas no YouTube. YouTube, gente. Tá lá até com a letra, Formosa com H no final. Formosa. Você sabia que tem uma banda que chama Formosa, de rock aqui? Muitas famosas na vida. Pois mas eu sou com H no final. É a única. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Falei muito, eu hablo muito, tá, gente? Eu não paro de falar. Pra mim foi da hora. Eu amei. Mas fico aqui à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Quiser, chama nós. Gente, segue o Pod na Gringa também. Isso, muito escreve bom. mensagem, escreve e-mail, contato@podnagringa.com, já errando. E os meus arrobas são todos Pod na Gringa. Os arrobas da Vivi, vou deixar tudo escrito aí, que é meio difícil de escrever. Também de Formosa, pra ninguém esquecer. E mandem mensagem, perguntas pra ela, que ela vai com certeza olhar todas as mensagens do YouTube. Eu ainda tô olhando porque eu ainda não tô famosa, hein, gente? Vamos aproveitar. Aproveita. Eu tenho um tempo que pra aí depois ler. Você vai poder dar aquele screenshot assim, a Formosa me respondeu! Onde eu vou adorar saber disso, assim. 30 mil mensagens na minha caixa, eu vou adorar. Nossa. Mas enquanto eu tenho 15, 20, tô super acessível, gente. Então, aproveita que por enquanto dá e, assim, tudo que é bom, assim, dura muito pouco. Na verdade, a acessibilidade da Formosa pode demorar pra chegar depois. Mas vou continuar sendo legal e empática, tá bom? Exato. Obrigada. Minha meta. Arrasou. Vamos brindar. Um brinde. Obrigada, gente. Tchau, gente. Um beijo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau.